Boa noite. O Jornal da Record começa com imagens exclusivas da Feira da Droga no centro de São Paulo. Traficantes agem livremente e utilizam barracas para vender pedras de crack aos usuários. Nossos repórteres acompanharam o movimento por vários dias na Cracolândia. Por mês, mais de 100 quilos da droga são vendidos. E o pior é que nenhuma autoridade parece ser capaz de acabar com essa situação. São 5 da tarde. O caminhão de limpeza acabou de passar por essa rua no centro de São Paulo. Em menos de meia hora, ela já fica assim, lotada de usuários. A Cracolândia, que antes era considerada um depósito de viciados, agora se transformou numa coisa ainda pior. Uma verdadeira feira livre de drogas, com barracas separadas por lençóis e lonas. O mercado, que fica a poucos metros daqui, bem naquela esquina, é algo lucrativo para os traficantes. Todo mês são vendidos pelo menos 100 quilos de crack e isso movimenta até R$1 milhão. Pelo que vocês me mostraram, não há dúvida, né? Ali eles não estavam vendendo balas, quitutes, eles estavam vendendo drogas. Aqui um flagrante da venda da droga durante a manhã. Escondido sob um guarda-sol, um traficante segura um prato cheio de pedras de crack. Um usuário se aproxima e o pagamento é feito rapidamente. O rapaz circula a poucos metros dali, passando a droga para outros 4 homens. Em todo o país, são 370 mil usuários regulares de crack, 14% menores. Eu acho que é um número significativo. Eu acho que é um contingente da população que precisa ser ajudado. Para aqueles que já são dependentes do crack, deveria ser propiciado o acesso a tratamento. As experiências internacionais mostram que o que a gente faz aqui não dá certo. Menos de uma semana depois do resgate de um traficante em um hospital, uma outra unidade de saúde é invadida por criminosos no Rio de Janeiro. Desta vez foi um arrastão. A ação colocou em risco até bebês. O nome da recém-nascida não poderia ser outro. Vitória escapou dos tiros disparados em frente à maternidade, onde estava em Marechal Hermes, na zona oeste do Rio. É uma insegurança total, gente, entra em desespero. Segundo testemunhas, 3 homens armados chegaram num carro branco e invadiram o hospital. Renderam seguranças e passaram a roubar quem estava na recepção. Corre aqui, gritaria, e veio um carro acelerando e foi embora. Depois desses tiros aí foi muito assustador. O objetivo dos ladrões era destruir a câmera de segurança, mas os tiros atingiram o 2º andar, onde estavam várias pacientes. O estilhaço pegou no rosto de uma mãe e ela correu com a criança no colo e a criança caiu. E a criança está na UTI. É o 2º assalto em menos de 15 dias. Pacientes e funcionários estão com medo. Um acordo firmado entre o Conselho Regional de Medicina e a Secretaria de Segurança vai colocar, a partir de agora, um carro da Polícia Militar com 2 soldados na porta das unidades de saúde para dar um pouco mais de proteção. Mas para quem trabalha nesses hospitais, essa medida ainda parece insuficiente. Virou rotina agora, vagabundo quer, tá com poder, tá com a arma, tá com armamento, tem pessoal. E vai de qualquer lugar, não só aqui, qualquer unidade hospitalar. Flagrante de imprudência no trânsito em Belo Horizonte. O motorista anda em zigue-zague no meio da avenida e quase bate em outros veículos. O condutor chega a parar o carro, mas logo retorna para a pista e continua andando de forma desgovernada. Foram quase 4 quilômetros até ele estacionar e ser abordado por outros motoristas. Também na capital mineira, uma mulher estaciona o carro e dá a volta para pegar o filho. Enquanto isso, um criminoso se aproxima. Ele anuncia o assalto e pega a chave. A mulher ainda consegue tirar a criança do veículo antes do ladrão fugir. Começo de inverno, muita gente buscando maneiras de se esquentar no frio que ainda vem por aí. Jeito tem, e muitos. O problema é o quanto isso pesa na conta de energia. Aquecedor para a sala, secador de cabelo, água quente na cozinha. Na casa do Luiz e da Maria são equipamentos indispensáveis quando a temperatura cai. O problema é que a conta de luz vai para as alturas. Quanto mais vai esfriando, mais vai aumentando a conta, né? É 30%, 40% que sobe todo ano. Este consultor da empresa de energia foi até a casa para dar dicas sobre economia. Como você consegue direcionar esse aquecedor para onde você quer,
Então ele não precisa ter tanta potência. Esse daqui ele espalha o ar para todo o ambiente, ele quer aquecer todo o ambiente. Então ele acaba consumindo mais energia. Ainda assim, o aquecedor deve ser usado com muita cautela. Um equipamento como esse, ligado durante 8 horas, 10 dias por mês, consome cerca de R$ 80 em energia. Então, se eu tiver uns 3 aquecedores, isso daí vai passar de R$ 200 por mês. O consumo é ainda maior que o do chuveiro elétrico, um dos vilões da conta de luz. Numa casa com 4 pessoas tomando um banho por dia de 15 minutos, o gasto chega a R$ 100 por mês. Em algumas casas, o banheiro esconde ainda um outro vilão, além do chuveiro, é o aquecedor aqui na torneira da pia. Para quem precisa mesmo economizar, não há saída. O jeito é dispensar totalmente esse conforto, mesmo nos dias mais frios do inverno. Tenta aguentar a água fria que ajuda, né? Desperta. O jogador Jobson, ex-Botafogo, está preso em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, suspeito de estuprar 4 adolescentes com idades entre 12 e 14 anos. Ele também é suspeito de um 5º caso que ainda está sendo investigado. Ele negou as acusações. Jobson está afastado dos gramados por doping até 2018. O prefeito licenciado de Indaiatuba, interior de São Paulo, Reinaldo Nogueira, do PMDB, foi preso durante a operação do Ministério Público que investiga supostos casos de corrupção na desapropriação de imóveis da cidade. O pai dele também foi preso. A polícia do Distrito Federal prendeu 15 pessoas suspeitas de fraudar programas habitacionais do governo de Brasília. Os golpistas cobravam de 2 a 15 mil reais para colocar o nome das pessoas no topo da lista de beneficiados. A polícia já fez autópsia no corpo do empresário Paulo César Morato, encontrado morto num hotel em Olinda, Grande Recife. Morato era investigado por envolvimento num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teria abastecido campanhas políticas em Pernambuco, como a do ex-governador Eduardo Campos. Peritos do Instituto de Criminalística de Pernambuco estiveram nesta manhã no hotel onde o empresário foi encontrado morto. No quarto, não havia sinal de violência, de luta, nem armas. A cena que foi encontrada refere-se a uma morte natural ou um suicídio. O corpo foi achado por funcionários do lugar. Medicamentos para hipertensão estavam na bolsa do empresário. O corpo já passou por autópsia e o resultado deve sair em uma semana. Segundo informações de funcionários do hotel repassadas à polícia, Morato chegou sozinho por volta do meio-dia da terça-feira ao local, dia em que a Operação Turbulência foi deflagrada. E lá permaneceu por mais de 30 horas. Na suíte foram encontrados 7 pendrives que podem conter informações importantes para a investigação. Essas informações vão ser passadas para a Polícia Federal. Pelas investigações da Polícia Federal, Paulo César Morato era um dos donos do avião que caiu em 2014, matando o então candidato à presidência Eduardo Campos. Outros 4 empresários pernambucanos estão presos por envolvimento no mesmo esquema. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Paulo Bernardo, foi preso hoje na Operação Custo Brasil da Polícia Federal. Paulo Bernardo é acusado de comandar um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais de contratos de empréstimos consignados a funcionários públicos. No apartamento funcional do Senado, os policiais apreenderam uma caixa com objetos pessoais do ex-ministro e da mulher, a senadora Gleisi Hoffmann. Até um computador de um filho do casal foi levado. Em Curitiba, onde moram, a polícia também apreendeu objetos pessoais, incluindo documentos e agendas. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento no governo Lula e das Comunicações na gestão Dilma. O ex-ministro é suspeito de comandar um esquema que desviava recursos de taxas cobradas de servidores em operações de crédito consignado. Bernardo embarcou no final da tarde em Brasília com destino a São Paulo. Antes de ser levado à sede da Polícia Federal, passou por exames no Instituto Médico Legal. Para os investigadores, o dinheiro era usado para pagar despesas pessoais e de campanhas eleitorais. Dentre dessas custas, o que nós identificamos? Pagamento de empregados, deles 2, pagamento de loft, de garagem, de custas de honorários referentes a ações da Justiça Eleitoral.
A investigação indica ainda que, mesmo após ter deixado o Ministério do Planejamento em 2011, Paulo Bernardo continuava se beneficiando do esquema. Ele saindo do Ministério do Planejamento, ele ainda continua recebendo valores, diminui para 5%, mas ele continua recebendo mesmo enquanto ministro das Comunicações. Paulo Bernardo nega as acusações. Em nota, disse que a responsabilidade pelos contratos era da Secretaria de Recursos Humanos e, por não envolver gastos, a questão sequer foi analisada por ele. Os advogados do ex-ministro consideraram a prisão ilegal. Paulo Bernardo e a mulher também são investigados em outro inquérito por suspeita de recebimento de propina do esquema de corrupção na Petrobras para a campanha de Gleisi em 2014. A Polícia Federal também realizou busca e apreensão na casa do ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, amigo pessoal da presidente afastada, Dilma Rousseff. Gabas não quis gravar entrevista, mas por telefone ao Jornal da Record, disse que é inocente e classificou a ação como grotesca, já que ele teria procurado a polícia quando surgiram as primeiras suspeitas do caso. A Polícia Federal disse que o ex-ministro teria participado da escolha da empresa envolvida no esquema. Tem algum tipo de prova que ele interviu, né, no sentido de que a empresa Consiste fosse contratada. E em São Paulo, a polícia fez buscas na sede do Partido dos Trabalhadores. Segundo as investigações, o PT também se beneficiou do esquema de propina. Os agentes chegaram de madrugada ao Diretório Nacional do PT em São Paulo. Durante toda a manhã, vasculharam arquivos do partido em busca de provas. Na sede da Polícia Federal, o comando da operação detalhou como foi montado o esquema, que teria começado na gestão de Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento, e funcionou até o ano passado. Em 2009, o Ministério do Planejamento decidiu terceirizar o controle da concessão de empréstimos consignados aos servidores do governo federal. Segundo os investigadores, a licitação foi direcionada para a vitória da empresa Consiste, que em 6 anos recebeu 140 milhões de reais e teria repassado 70% do valor, 100 milhões de reais, para o pagamento de propinas. Cada vez que um funcionário pagava a parcela do empréstimo consignado, R$1 ia para a empresa que gerenciava os contratos junto aos bancos. A Consiste ficava com 30 centavos e repassava 70 para o esquema, por meio de empresas de fachada. Um controle que deveria custar 30 centavos, no máximo já dando lucro para a empresa, acabou custando para as pessoas que usaram desse crédito consignado mais de R$1 por mês. 100 milhões de reais foram desviados de funcionários públicos e pensionistas endividados que se privaram de medicamentos e de suas necessidades básicas para abastecer os cofres de corruptos. Além do ex-ministro Paulo Bernardo, o esquema teria participação de executivos do segundo escalão do ministério e ainda de servidores da pasta. Há indícios de que boa parte da propina ficava com o Partido dos Trabalhadores. 2 ex-tesoureiros do PT estão entre os suspeitos. Paulo Ferreira, que teve a prisão decretada, e João Vacari Neto, que já está preso, condenado na Operação Lava Jato, e seria o principal negociador dos repasses ilegais. Ele era o responsável por coordenar o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores. As evidências apontam de que ele tinha conhecimento de tudo e ele que indicava as empresas que deveriam receber os valores e por meio de quais empresas ele deveria receber. Em nota, o Partido dos Trabalhadores disse que a operação é uma tentativa de criminalizar o PT e que a direção do partido está à disposição para quaisquer esclarecimentos. O advogado de João Vacari Neto negou as acusações e afirmou que não há provas. A empresa Consiste disse que não vai se manifestar. A defesa de Paulo Ferreira ainda não se manifestou. O secretário municipal de gestão da Prefeitura de São Paulo, Walter Correia, também foi preso na operação. Antes de ser secretário do petista Fernando Haddad, Walter ocupou cargos no Ministério do Planejamento. Walter Correia foi preso pela Polícia Federal logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Ele ocupou vários cargos nos governos Dilma e Lula, entre eles o de secretário adjunto do Ministério do Planejamento.
Segundo a Polícia Federal, Walter Correia tinha um papel importante no esquema, como tinha a possibilidade de influenciar na gestão dos contratos do Ministério do Planejamento, cabia a ele proteger e manter vigente a parceria com as empresas envolvidas. Para a Polícia Federal, 3 secretarias do Ministério do Planejamento agiram juntas para que o esquema fosse mantido. Havia a necessidade de que o Ministério do Planejamento anuísse com a contratação e com os aditivos. Então, nós identificamos, né, que houve a participação desses 3 secretários, dessas 3 secretarias, que na verdade é o bojo, né, é o corpo da secretaria e uma diretoria, que é a diretoria de sistemas. Assim que foi preso, Walter Correia pediu exoneração do cargo de secretário de gestão da Prefeitura de São Paulo. Segundo ele, a decisão foi tomada para que ele possa se defender das acusações. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, disse hoje que o Brasil está doente e que é preciso ter a coragem de aplicar remédios amargos para resgatar a ética. A declaração foi durante solenidade no Planalto, que autorizou o uso de tropas militares para a segurança ostensiva durante as Olimpíadas do Rio. O presidente interino Michel Temer convocou esta manhã os 8 ministros do núcleo institucional. Após reunião de 3 horas, ficou acertado o uso de tropas militares para a segurança ostensiva nas ruas do Rio durante as Olimpíadas. Dos 85 mil homens que atuarão na segurança, 38 mil virão das Forças Armadas. A ação será coordenada por um centro de inteligência integrado por 100 países. O Planalto quis dar destaque à sanção da lei que regula o julgamento do chamado mandado de injunção, o dispositivo jurídico que assegura o exercício de um direito declarado na Constituição. E a estrela da solenidade foi o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki. Num dia que começou com prisão de político em Brasília, o ministro Teori fez um diagnóstico duro da situação do país. O país está enfermo, às voltas com graves crises de natureza econômica, política e ética. Sem dúvida é preciso que as enfermidades sejam tratadas como estão sendo e que tenhamos a coragem de ministrar os remédios amargos para tanto necessários. Após cerimônia de entrega de credenciais para 11 novos embaixadores, o presidente Temer voltou a declarar apoio à Operação Lava Jato. O que deve haver sempre é o apoio, mas é um apoio verbal, não é um apoio de ação. Porque se eu produzir um apoio de ação, ou seja, colocar o executivo trabalhando nessa matéria, estaria invadindo uma competência que, na verdade, é do Judiciário, de um lado, do Ministério Público, de outro lado, com apoio da Polícia Federal. Os britânicos foram às urnas decidir o futuro do país. Pesquisa de boca de urna aponta uma pequena margem de vitória para os que defendem a permanência na União Europeia. O Reino Unido deve permanecer ou deixar a União Europeia? Esta é a pergunta que os eleitores britânicos responderam hoje num referendo histórico. Nunca um país membro deixou o bloco e a decisão pode influenciar todo o continente. Fazer parte da União Europeia garante ao Reino Unido acesso aos acordos de livre comércio e outros benefícios. Mas o país é obrigado a abrir as fronteiras para os imigrantes europeus. Mais de 46 milhões de pessoas se registraram para votar. Muitos preferiram responder o referendo pela internet. Outros compareceram em prédios públicos como esse. As urnas ficaram abertas até às 10 horas da noite. O resultado oficial só deve ser divulgado na manhã de sexta-feira. O mercado financeiro acompanha de perto o plebiscito. O resultado das urnas terá um impacto imediato na cotação da libra esterlina e nas bolsas de valores de todo o mundo. Olha, pouca gente sabe, mas o iogurte, um dos alimentos mais saudáveis do mundo, foi desenvolvido na Bulgária no começo do século passado. É um alimento tradicional num país que luta para se modernizar e fazer parte da economia global. Desde o fim do socialismo, há quase 30 anos, a Bulgária tenta se firmar no mundo globalizado. Um dos exemplos é esta empresa de games. Não parece, mas esse aí, de bermudão e camiseta, é o dono da companhia.
Hoje a empresa tem cerca de 150 funcionários, a maioria jovem, com idade aproximada de 25 anos. E a gente percebe aqui que todos trabalham muito à vontade, bermuda, chinelo, principalmente nessa época de verão. No espaço de convivência tem fliperama, sinuca e até bateria. Fazemos de tudo para que a pessoa sinta prazer em estar aqui. O principal jogo desenvolvido pela empresa se passa nas batalhas medievais. Em todo o mundo são 30 milhões de jogadores. No Brasil, 1 milhão. E cada país que participa do jogo tem uma bandeira representada aqui. Olha a nossa. Em apenas 11 anos, a companhia se tornou referência no mundo. Mas a invenção mais famosa do país é o iogurte. Atribuído ao cientista Stemen Grigorov. Foi dele a descoberta de que as chamadas bactérias do bem, presentes no iogurte, poderiam combater os bacilos do mal durante a digestão, evitando doenças. As bactérias, então, passaram a se chamar Lactobacillus bulgaricus, em homenagem ao pai da invenção. O iogurte se tornou o alimento mais popular no país, assim como o nosso arroz e feijão. Há 10 anos morando na Bulgária, a família de Janaína hoje já se adaptou. Estes são os pratos mais conhecidos aqui na Bulgária, feitos com iogurte. Uma sopa fria, feita com pepino e um pouquinho de azeite, uma salada com nozes por cima. Resta saber se é bom, né? Se o sabor é agradável. Você já experimentou? É bom, Janaína? Sim, eu gosto. É? Pode provar, muito bom. É, vamos ver. Vamos primeiro na sopa. É denso o iogurte. Sim. E por isso mais saboroso, Com mais certeza, viscoso. Com certeza. Vou experimentar a salada agora. Por favor. Bom também. Tem também iogurte servido como se fosse suco. É hidratante. O nosso água de coco. São mais de 200 fábricas de iogurte espalhadas pelo país. Esta produz até coalhada em pó. Basta despejar um envelope em 3 litros de leite, explica o dono da empresa. Os búlgaros acreditam que o consumo de iogurte garante vida longa. Esta senhora de 83 anos só come o que planta e fabrica o próprio iogurte. Não aceito nada que não seja natural, ela revela.